O debate sobre impunidade é coisa frequente no Brasil, ainda mais quando se fala da alta cúpula do poder público. Com um debate crescente também sobre politização do judiciário, o parlamento ontem votou em 2 turnos para aprovar na Câmara dos Deputados a chamada PEC da blindagem, o que ia mudar os requisitos para que houvesse prossecução penal ou até cível não só para parlamentares, mas para chefes de partido. Para entender essa história, eu converso agora com o professor de Direito Constitucional, André Marcília, convidado recorrente para comentar assuntos jurídicos com a gente. Vamos lá então. Uma boa tarde, professor, que bom receber o senhor novamente. Ajuda a gente a entender então, o que exatamente essa PEC pode mudar e por que muita gente fala que ela poderia ser uma questão que aumentaria a impunidade na alta cúpula do poder público. Boa tarde, Marcos. Cumprimento toda a audiência. Olha, veja, a ideia da PEC, né, ela não é de ser da blindagem. A ideia é que ela fosse das prerrogativas, tanto que ela recebe cada hora um nome, né? Então, PEC da blindagem, das prerrogativas, da imunidade, porque a intenção inicial era essa, né? Fazer com que houvesse uma diminuição do foro privilegiado, porque o foro privilegiado, que inclusive existe no nosso sistema jurídico desde o Império, desde 1824, da Constituição de 1824, para concentrar o julgamento de parlamentares e impedir que houvesse pressões regionais de juízes locais. Só que nós concentramos tudo no STF e os parlamentares passaram a sofrer também um outro tipo de pressão, só que não local, mas ali centralizada na corte. Sobretudo depois da relativização que nós tivemos do artigo 53, e passaram a entender que parlamentares podiam cometer crimes de fala, o que é algo muito subjetivo. Eles passaram a ter, portanto, a sua liberdade de exercer a fala sequestrada, vamos dizer assim, pelo foro privilegiado pelo STF. Só que essa PEC virou outra coisa. E esse é o grande problema. Aliás, o foro privilegiado, que era a grande questão, foi ampliada. A gente tem agora também foro privilegiado para presidentes de partidos. Isso vai contra a ideia original e se tornou realmente uma PEC que pode prejudicar até mais e dar até mais poder para o STF, ou favorecer deputados ou parlamentares que não tenham uma boa conduta, porque ao fazer com que toda e qualquer ação criminal deva receber a autorização, deva ser autorizada pela respectiva casa legislativa, ainda não se sabe muito como isso aconteceria, há controvérsias a respeito do texto, no sentido de como essa autorização seria feita. Bom, nesse momento, todo e qualquer crime, então, poderia ser blindado, por isso da blindagem, poderia ser blindado pela própria casa legislativa. Isso é ruim, você evita, por um lado, que parlamentares possam ser processados por difamação, mas também evita que possam ser processados por assassinato. E isso não dá para ser feito dessa maneira. É necessário, ou seria necessário, uma melhor redação e uma outra abordagem para que os parlamentares fossem protegidos de abusos, mas não se tornassem os abusadores. Você está falando então que tem um descompasso em qual seria o espírito dessa medida com o que ela faz na prática. Então, para a gente entender melhor, isso vem de uma preocupação, justamente como o senhor falava, sobre as prerrogativas dos parlamentares. Depois de casos como o do Daniel Silveira, houve Cabo Gilberto Silva, Marcel Van Hatten, muitos parlamentares que acabaram enfrentando, então, consequências por suas falas em plenário, o que, claro, gera um efeito que mina o que seria a base do mandato parlamentar, a base mesmo de eleger representantes para falar por você na Câmara dos Deputados, no Senado, onde quer que seja. Como está o texto agora, ele não só não endereçaria esse problema, como traria o problema adicional da impunidade que o senhor falava. É por aí? É, por aí. Ele até, e essa é uma defesa que eu tenho visto, até de parlamentares que estão preocupados com a real questão, com a questão essencial do dever ou da possibilidade que parlamentares parlem, portanto, de dizer o seguinte, não, mas também alcançou a possibilidade de que as autorizações não atinjam crimes de fala. Sim, mas veja, é mais ou menos como se você estivesse aqui fazendo quimioterapia para uma pessoa que não tem câncer, sabe? Então, e o problema é que isso gera outros problemas, né? Então você evita, vamos dizer, que o STF alcance parlamentares
que falam ou que criticam, mas você também faz com que o parlamento esteja agora à vontade, de certa forma, para fazer um jogo interno a respeito de parlamentares que são abusadores. E pior, o formato dessas autorizações, como não está o mais claro possível, ainda há muita dúvida a respeito de como vai ser feita essa autorização, isso pode se tornar um balcão de negócios, o que é muito ruim. Quer dizer, se for o colegiado secretamente que vai decidir, se forem apenas os líderes, como é que isso vai ser feito na prática? Isso pode fazer com que a autorização de um processo criminal contra parlamentares se torne mais um negócio, mais um fisiologismo com o qual nós tenhamos de lidar. É ruim. Eles tinham que atacar, a meu ver, a questão do foro e unicamente a questão do foro privilegiado, ou até mesmo do alcance do STF para ações penais, que é algo que o STF não deveria fazer, ele não deveria servir como uma corte recursal, ou até mesmo como uma corte onde ações penais originárias surgiriam, como a gente tem hoje em dia. Esse problema não foi atacado. Né? A questão da imunidade do artigo 53, que foi relativizada pelo próprio STF, também não foi atacada. Então, quer dizer, os problemas essenciais não foram atacados e eles blindaram uma ala ruim do Congresso e, com isso, ofereceram um biscoito, vamos dizer, para a ala que está sendo injustamente atacada pelo STF. Só que isso não é dessa maneira que se faz. A gente não soluciona um problema criando um maior. Doutor, enquanto a gente está no assunto, uma das coisas que tem sido recorrente é o debate sobre a possibilidade de uma urgência para um eventual projeto de anistia. Uma coisa que ainda não está clara, como vai se desdobrar, ou exatamente qual seria o resultado. Se seria uma anistia que vai ser mais ampla e abrangente, que poderia até incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seria apenas uma redução de pena, mas mantendo as condenações de algumas das pessoas que foram detidas em virtude do 8 de janeiro. Nesse momento do debate, a sua reflexão sobre como se dá um projeto de anistia e a possibilidade de que isso venha de fato a acontecer. Olha, Marcos, até linkando um assunto com o outro, sempre que algo é votado na calada da noite, ou que eles querem, ou que os parlamentares desejam imprimir urgência a algo, a gente precisa ficar vigilante, porque isso pode não ser uma boa notícia. Em tese, um projeto de anistia tramitar sob regime de urgência é importante. Por quê? Porque você não precisa passar por comissões temáticas, você vai direto ao plenário para a votação. O problema é que a gente não sabe o que vai ao plenário, qual é o projeto que vai ao plenário e qual é o projeto que vai sair do plenário aprovado ou votado. Essa é a dúvida, e essa é toda a dúvida, e essa é a dúvida mais importante. O que está por trás desse projeto, ou o que está por trás de uma costura que vai ser esse projeto, é a questão, porque não existe anistia, meia anistia, como o pessoal tem falado, anistia light, né? Não existe, porque ou a anistia ela é ampla ou ela não é anistia. A anistia ela é dedicada não a pessoas, ela é dedicada a fatos criminosos ou a fatos politizados e, portanto, tornados criminosos. E se você escolhe quem vai ser ou não anistiado, você não está mais tratando da anistia, você está fazendo um acordo, você está reduzindo penas, é outra coisa. Anistia não é. Então é possível que eles avancem com uma anistia que não vai pacificar, a meu ver, o país, porque e essa talvez seja a ideia da anistia light, se eles excluírem o Bolsonaro e o bolsonarismo dessa anistia, Marcos, o que vai acontecer na prática é que o país não se pacifica. Tem aqui uma parcela grande da população que votou no Bolsonaro e no bolsonarismo que vai estar excluída da vida política, né? Então, esse é o ponto. Excluir o Bolsonaro significa excluir o povo que votou nele. Isso não pacifica o país. Então, a gente vai ter uma anistia que não vai resolver a questão da pacificação, não vai atingir o objetivo de uma anistia, que é esquecer. Muita gente fala que a anistia é um perdão. A anistia não é um perdão, a anistia é esquecer, é virar a página. Como é que a gente vira a página se nós temos ainda uma parcela da população que não vai poder se sentir representada nos seus candidatos? Então, nós não vamos resolver o problema da pacificação, vamos votar uma anistia que não é exatamente uma anistia, e depois, quando alguém lá na frente disser, poxa, mas ainda seguimos com os mesmos problemas, será possível aos que votaram dizer, não, mas já votamos a anistia, isso já foi, já passou. Então, é necessário que ou eles votem uma anistia ampla, ou eles digam qual é o projeto real
que não vai ser o anistia. A anistia light não existe. Então, se vai ser feito um acordo de redução de penas dos réus no dia 8, excluindo o Bolsonaro, isso é preciso que seja dito. Como eu mencionei, apenas para ilustrar para a audiência, veja só, se a anistia se dedica a fatos, como é que é possível você anistiar os réus do dia 8 e não anistiar o Bolsonaro se ambos, todos eles, tiveram basicamente a mesma imputação criminal? Os crimes contra eles são basicamente os mesmos. Como é que eu excluo um e favoreço o outro? Então, isso torna tudo muito confuso. E eu repito, acho que mais importante do que esse tramitar urgente é a gente saber o que está tramitando e qual é o projeto que vai seguir.